mora nessa casa é um casal já de meia idade, cujos filhos já saíram de casa e voltam eventualmente. Os dois têm trabalhos bastante independentes. Ela é publicitária, ele é engenheiro. Os dois têm uma formação e uma cultura visual bastante rica e contribuiu bastante na elaboração do projeto. O maior desafio foi conseguir fazer um projeto equilibrado em que eles pudessem conviver de uma maneira confortável e agradável, mas que se colocasse numa posição favorável e para desfrutar a vista, que era a principal riqueza do terreno que eles compraram há tanto tempo e com um sonho tão grande de desfrutar. Um dos sonhos deles na época, e acho que ainda é hoje para o futuro, é poder morar num catamarã e viajar pelo mundo inteiro. Então, ao mesmo tempo, ter ambientes muito práticos e sem exigência de grandes espaços e ter liberdade de conviver com a natureza ao redor. As discussões depois levaram o projeto a ter um pouco mais de complexidade e a agregar alguns outros ambientes, né? E uma outra demanda clara para nós era o aspecto do design, porque ele, como engenheiro mecânico, desde o início trouxe muitas referências e era super dedicado às discussões de projeto, e ela, como publicitária, também alguém acostumada a avaliar e lidar com muitas imagens ao longo da vida toda. Então, o preciosismo e a sofisticação do design era tão importante no briefing quanto o uso que a casa teria, né? No térreo a gente tem duas suítes que têm uma independência grande do resto da casa e que compõem um pavimento que é uma passagem para o jardim, através do qual eles chegam até a piscina e até a área de churrasqueira. O resultado do processo foi esse esquema de implantação que é mais ou menos uma casa invertida. Os principais ambientes sociais estão aqui em cima, no pavimento superior. No pavimento intermediário a gente tem essas suítes, que a gente pode considerar quase como uma área mais íntima da casa. E no nível da rua, que é o subsolo da casa, a gente tem a garagem, que é a chegada. Em função dessa construção invertida, ficou bem clara a necessidade de um elevador, seja para o futuro, seja até para os dias atuais, porque é uma casa onde você circula basicamente do subsolo para o segundo pavimento direto. Esses volumes bem distintos da casa, eles são já uma consequência de todo esse programa de necessidades e já do próprio traço da tua arquitetura. Sim, a volumetria foi construída desde os primeiros lançamentos. O dia inteiro se passa aqui em cima, né, onde eu tenho a suíte, tenho a área externa, tenho a sala, tenho a cozinha. A área de serviço fica tudo concentrado nesse pavimento, que dá uma grande facilidade para o dia a dia, né? Apesar de ser uma casa tão vertical, os deslocamentos são poucos. E tudo isso ainda tira partido dessa maravilhosa janela que esse volume é. Ele é uma janela virada para a vista da Bahia Norte, a garantia que a gente ia ter uma casa que se expressasse através dos materiais brutos como eles são. E a gente avaliou muito bem, por exemplo, onde colocar aberturas, quando usar aberturas de fachada, quando usar aberturas de cobertura, para poder chegar num desenho do todo que refletisse com os materiais brutos, como estão colocados, a sofisticação do desenho e do pensamento do projeto. Hoje em dia a casa tem, desde o projeto, um sistema de toldos de filtro de tela solar, que permite a gente, durante o dia, quando a gente não tem o sol vindo daquela direção, a gente curtir a vista amplamente. E à medida que o sol atinge aquela fachada, esses toldos podem ir baixando devagar e filtrando o sol sem perder a vista, né? Tem algumas aberturas zenitais que são muito importantes para a iluminação e ventilação dos ambientes que ficaram enclausurados. A gente tem ventilação cruzada através de aberturas aqui no volume da escada e dessa fachada voltada para o norte, voltada para o oeste. E a gente tem naquele volume do térreo, onde ficam os quartos, uma espécie de fachada ventilada, porque a gente tem toda a estrutura de alvenaria e por fora disso, com o distanciamento, a gente tem um revestimento de madeira.
As tecnologias que estão incorporadas aqui nessa casa estavam presentes desde o início do desenho, do projeto, já nas discussões do próprio programa de necessidades, né? A mais diferenciada delas é a energia fotovoltaica. A gente tem uma micro-usina aqui em cima. Tem meses em que o proprietário já me relatou de receber uma conta zerada, praticamente. Então, isso a conta de luz. A conta de luz. Então isso é muito importante. Além dos equipamentos e tecnologias ativas, vamos dizer assim, aqui na cobertura a gente tem os sheds, ainda que são o dispositivo de iluminação e ventilação natural dos ambientes enclausurados, que a gente acredita que é uma solução ótima nesse caso, porque todos esses ambientes, apesar de estar numa fachada não tão nobre, eles têm aberturas voltadas para o norte, então tem insolação, e pelo fato de ser uma abertura alta, tem um efeito de ventilação, o efeito de chaminé para ventilação, então esses ambientes ficam seguramente bem iluminados.